Caros, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui no nosso curso de Pascal utilizando o Turbo Pascal. Então, na aula passada, nós aprendemos um pouco sobre arrays unidimensionais. Nessa aula, nós iremos conhecer os arrays multidimensionais, conhecidos como matrizes, né? Então, vamos entrar aqui, vamos ver em que aula a gente parou aqui. A gente parou na aula 13, vamos iniciar a aula 14. Errei de novo. Pronto. Pronto. Então, o conteúdo dessa aula, que seria a aula 14, nós vamos aprender sobre arrays multidimensionais, também conhecido como matrizes. Vou até colocar aqui como matrizes. Na aula passada nós vimos que os arrays unidimensionais eles são algo como se fosse uma coleção de variáveis, ou seja, é como se você declarasse uma variável e definisse um intervalo para ela, e em cada um desses índices, desses intervalos, desses posicionamentos desse intervalo, você poderia atribuir um valor, né? E esse array ele poderia ser cada índice desse array, cada posição desse array, ele pode ser definido como um tipo que você pode atribuir. Por exemplo, você pode criar um array de real, de integer, ou de string, você pode criar também de char. Portanto, no caso, vamos criar aqui um projeto novo, Program, aula 14. Vamos dar aqui logo um begin engine. Vamos fazer uses do CRT, pois precisamos limpar a tela, dentre outras coisas. Vamos logo aqui pôr a definição da aula, como é de costume. WriteLine arrays multidimensionais. Espero que eu não esteja escrevendo errado, porque às vezes eu escrevo Vamos, como a gente sempre esquece, vamos limpar a tela, né? E vamos dar aqui uma linha para o conteúdo ficar um pouco mais afastado. Na aula passada nós aprendemos a declarar um array. Nós aprendemos a declarar variáveis como se fosse, por exemplo, nota 1, que tem um tipo de dados, digamos que real, né? Só para fazer uma pequena revisão da aula passada, se nós quiséssemos criar 3 variáveis de um tipo, para depois fazer uma espécie de, pulou aqui, o 2, o 3, uma espécie de média de 3 notas, né? Que foi mais ou menos o que a gente aprendeu na aula passada. Nós precisávamos, se quiséssemos pegar 3 notas, criar 3 variáveis, atribuir valor às 3 variáveis e dividir o valor por 3, já que são 3 variáveis. Só que nós aprendemos um jeito mais rápido, escrevendo menos, quer dizer, de fazer isso. Nós aprendemos a criar um array do tipo real com o nome nota, onde isso já equivaleria às 3 variáveis que nós criamos. E também aprendemos a criar tipos que identificam esse intervalo, que nós veremos também nessa aula. A diferença do array unidimensional para o multidimensional é que você pode ter 2 dimensões ou mais dimensões, né? Ou mais dimensões. Aqui, para que você entenda, é como se fosse assim. São
três notas. Para cada um índice dessas três notas, nós temos mais três itens. E para cada um item desses subitens aqui, nós temos mais três itens. Eu vou até escrever aqui. É como se você tivesse esse aqui. O índice 1, a nota. Se bem que a palavra nota não está bem de acordo. Nós poderíamos ter isso igual a alguma coisa, né? Que já é... E assim por diante, ó. Poderíamos ter isso. O intervalo a gente colocou só até 3, mas isso não necessariamente. Eu estou aqui... não necessariamente eu poderia... O intervalo não precisaria ser igual. Eu poderia dizer que aqui são 4, né? Mas para ficar melhor, para ficar mais fácil entender, eu vou colocar como 3. Então, desse eu já não poderia... Do último índice do array multidimensional, eu já não poderia colocar um 4 ali, porque ia dar um erro de index of the bounds, né? Então, aqui eu já partiria por 2, iniciaria com 1. E assim, sucessivamente. Ou seja, por aí você já deu para notar, esses itens possuiriam cada um 3 itens, né? Sem falar que cada um dos 3 itens dele possuiria também 3 itens. No caso aqui, é porque nós estamos definindo como 3, mas poderíamos colocar valores totalmente diferentes, como isso, né? Nós vamos entender agora na prática. Eu espero que, pelo menos por alto, tenha sido entendida essa breve explicação que eu fiz. Então nós vamos entender aqui, fazer como chamamos arrays multidimensionais também de matriz. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos criar uma matriz para que você entenda a utilização. Então nós vamos criar aqui uma matriz de números pequenos do tipo byte, né? Vamos criar aqui uma matriz que vamos colocar aqui, vamos fazer com que ela tenha 2 dimensões para facilitar o entendimento. Lembrando que pode ter mais que isso, né? Então essas 2 dimensões, vamos assim visualizar que nós vamos trabalhar com 3 colunas e com 2 linhas. Vamos criar assim uma matriz com 3 colunas e 2 linhas. Então, vamos lá. Se são 3 colunas, nós já estamos definindo a primeira dimensão aqui, que é as colunas, que vão variar de 1 a 3. Para cada uma das 3 colunas, nós teríamos 2 linhas, né? Vamos colocar esse número aqui como... podemos deixar como real mesmo. Real, né? Não sou muito bom de inglês. Então, vamos fazer o seguinte. Como na aula passada nós aprendemos que nós poderíamos tipar esses valores, e até para ficar mais fácil o entendimento, nós iremos fazer isso nessa aula também. Por esse motivo, você irá notar a importância de poder criar esses tipos, né? Então aqui nós vamos aproveitar aqui e colocar um type, né? A palavra-chave para criar um tipo. É padrão no Pascal você criar tipos começando com a letra T. Tipo colunas, né? Vou criar aqui um tipo colunas. E o que ele é? Ele é só isso. Ele é um intervalo de 1 a 3. E vamos criar o tipo linhas. O que ele é? Ele é um intervalo, no nosso caso aí, de 1 a 2. Estou colocando poucos números para que não fique muito demorado a gente informar os dados que o exemplo vai precisar. Como nós criamos os tipos, olha como vai ficar melhor de visualizar. Agora nós podemos colocar T colunas aqui. Deixa eu só desligar aqui, só um minutinho. Assim como nós podemos colocar aqui como T linhas. Vamos dar uma compiladinha para ver se a gente não esqueceu nada. A declaração do array não é assim, né? Você, como viu na aula passada, a gente diz que ele é do tipo array,
diz qual é a dimensão, of. Depois do of, a gente coloca o tipo de cada item do array, que no caso aqui a gente está colocando como real. Então, e aqui, claro, a gente finaliza o programa com ponto e vamos aproveitar também para colocar de praxe, nosso readline, que é para manter o programa, já que se não tiver nada que segura, ele vai voltar para a tela do Pascal assim que terminar de executar o programa, ele não vai ficar esperando por nada. Né? Criamos um array chamado números, do tipo array, que tem T colunas. O que é T colunas? Colunas que vão do intervalo de 1 a 3, ou seja, 3 colunas. E T linhas, que são linhas? T linhas nós definimos como um tipo que é um intervalo de 1 a 2, que são as linhas. Ou seja, vamos criar uma matriz de 3 colunas e 2 linhas. E agora, nós vamos pedir, poderíamos definir valores assim, por exemplo, como números, coluna 1, linha 1, igual a 1, por exemplo. Podemos definir que números, coluna 1, ainda na coluna 1, linha 2, nós só temos 2 linhas, né? Eu vou até colocar o próprio índice aqui, que fica legal, né? As dimensões, né? Então, nós iremos criar isso aqui, tentaremos criar isso aqui. Vou criar aqui um comentário para ficar fácil. Iremos de início aqui, porque nós iremos mudar também para uma coisa mais arrojada, mas já que a gente já tem conhecimento para isso, já vimos em aulas passadas, né? Vemos várias coisas, utilização de várias palavras-chave. Nós pretendemos fazer isso, coluna 1, uma matriz assim. Coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 1. E aqui, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2 e coluna 3, linha 2, né? Digamos que aqui, pronto, criamos aqui uma matriz, onde o primeiro número da matriz, apenas para entendimento que estou fazendo isso, nós iremos definir como se fosse o número da coluna, né? E o segundo como se fosse o número da linha, né? Da matriz. Para isso, teríamos que preencher um array mais ou menos desse tipo, onde a coluna 1, linha 1, seria 11, que é isso aqui, né? A coluna, vou até fazer vamos procurar seguir assim, dessa maneira, né? Da esquerda para a direita e depois baixando e da esquerda para a direita novamente, para ficar fácil o entendimento. Então, na coluna 2, ainda linha 1, nós teríamos 21, como está ali, né? Continuando aqui, então veja que agora nós repetiremos a primeira coluna, a segunda e a terceira, só que nós estamos na segunda linha, né? Então aqui nós vamos, aqui seria 12, aqui seria 22 e aqui seria 32, pronto. Só que nós, ao invés, nós poderíamos também imprimir essa matriz, né? Então nós vamos fazer exatamente isso mesmo. Vamos criar aqui um for, que aprendemos em aulas passadas. Para cada linha que vamos iniciar com 1 até o número de linhas, que é 2, né? Vamos fazer alguma coisa. Vamos colocar um begin e um end, por hora, né? E dentro de cada linha dessas, né? Para cada coluna, que vai variar de 1 até 3, nós também iremos fazer alguma coisa. Vou chamar aqui um pouco, pronto. Então, nós iremos fazer o seguinte. Iremos imprimir os valores.
iremos fazer um write line números, coluna, linha. Nós estamos utilizando uma variável chamada linha que nós não declaramos, né? Assim como uma variável coluna, que nós vamos declarar ela aqui em cima como inteiro. Então vamos aqui vamos declarar uma variável linha, vamos colocar colunas também na mesma linha aqui. E vamos dizer que ela até pode ser byte, né? Porque os valores que serão colocados nela são pequenos. Vamos dar um compilar aqui. Ele está... o write line eu esqueci de colocar aqui Nós vamos colocar aqui um separadorzinho, só para não ficar muito junto o texto quando for impresso, né? Vamos executar. E veja o que ele fez. Ele imprimiu os valores. Ele imprimiu os valores. Como nós não definimos um intervalo aqui, um tamanho para os valores, então ele imprimiu todos com notação científica, né? Ali com um formato um pouco ilegível. Portanto, nós vamos definir que nós queremos cada um com apenas uma casa decimal e um espaço de 3 números na frente. Vamos compilar. Vamos executar. E agora nós estamos, de uma maneira mais legível, nós estamos vendo os números. Mas eles não ficaram bem formatados como queríamos. Que tal a gente tentar formatar eles? Note que nós já conhecemos o GoToXY, né? Então, nós iremos, na verdade, modificar aqui as coisas. Nós vamos começar com as colunas, né? Que vão variar de 1 a 3. Depois, na verdade, nós tínhamos iniciado corretamente. Então vamos lá, linha, colunas, aqui. Linha, na verdade, de 1 a 2 e colunas de 1 a 3. Então, como é que esse loop vai ocorrer? Ele vai começar na primeira linha, né? Então, na primeira linha, ele vai imprimir todas as 3 colunas. Então, veja só, nós vamos tirar aqui o write, para a gente ver como é que vai ficar. Não vamos resolver tudo de uma vez só para facilitar o entendimento. Coluna está errado, deixa eu ver aqui. O que eu errei aqui? O nome da variável está diferente. É coluna, né? Certo. Temos a variável chamada coluna. Coluna e linha. Nós tiramos aqui o write line, colocamos só o write, porque vai facilitar a visualização da matriz que nós estamos querendo criar. Então vamos executar. Bom, agora já está um pouco mais visível. A única coisa é que o que não fez com que ficasse parecido com nossa imagem, nosso comentário que nós fizemos, é que está tudo na mesma linha. Ele até obedeceu, quase que consegue obedecer as colunas, né? Por exemplo, você vê aí o 11, inclusive eu vou até colocar esse número aqui realmente como um byte, né? Porque nós não temos necessidade de trabalhar com números quebrados, né? Vamos colocar aqui um byte. Eles são agora do tipo byte. E não precisaremos mais definir essas quantidades de casas decimais e esse formato aí. Vamos executar novamente. Pronto, agora ficou melhor. Note que a primeira coluna, a primeira linha e as 3 colunas da primeira linha, ele fez certo. Ele fez o 11, o 21 e o 31. Só que, quando chegou na primeira coluna da segunda linha, onde ele fez o 12 e assim por diante, ele não obedeceu. Era para ele ter baixado, era para ele ter ido para a linha de baixo, já que o nosso intuito é fazer uma imagem, fazer uma espécie de matriz e tentar, de alguma maneira, mostrar visualmente essa matriz, né? Imprimir essa matriz.
que nós podemos fazer aqui? Nós podemos fazer, eu já estou vendo algo interessante que pode ser feito. Eu posso colocar aqui um write line, apenas para ele pular uma linha. Cada vez que ele mudar de linha, o que ocorre? Ele vai pular uma linha. Isso aqui já vai fazer o exemplo funcionar. Mas como nós aprendemos sobre o GoToXY, eu vou executar aqui, você vai ver que vai funcionar, né? Da maneira que eu quero dizer, da maneira desse comentário aqui que a gente fez, né? Que a gente aqui, nós tentamos simular visualmente aqui uma matriz, da maneira que nós queremos imprimir. Aqui nós definimos seus valores, e aqui embaixo nós estamos querendo imprimir ela dessa maneira aqui. Se eu for rodar agora, você vai ver que deu certo, né? Isso porque na primeira volta aqui desse loop, o que ocorreu? Ele deu uma linha e começou a rodar 3 vezes isso aqui. Ele começou a imprimir a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Quando terminou esse loop, ele voltou por de cima. Só que agora ele já está na segunda volta, ou seja, ele já está na linha 2. E como tem essa instrução aqui, ele rodou, ou seja, deu mais uma linha e entrou de novo no loop das colunas. E agora ele foi imprimindo as colunas da segunda linha. Mas nós vamos utilizar algo interessante. Nós vamos utilizar o GoToXY aqui. Como assim? Dessa maneira. Nós vamos nos utilizar das variáveis do loop. Ó, na primeira linha, eu quero que ele comece a imprimir pulando 10 linhas, para que ele não fique muito no topo. Sei lá, 5 linhas, tá bom. Então eu quero que ele comece a imprimir pulando 5 linhas. E eu quero que ele some essas 5 linhas com o número da linha que eu estou aqui. Você vai já entender. Eu quero, digamos que a linha seja 1. Se eu fosse deixar 1, o GoToXY ia iniciar na linha 1 e ficar muito em cima, né? Então, eu quero que ele... E quando ele chegar na linha 2, ele ia imprimir na linha 2. Só que quase que está certo, mas eu não queria assim. Eu queria que ele não ficasse muito em cima. Então, Aliás, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aqui e vamos dizer assim. Vamos pedir para o GoToXY imprimir na linha mesmo aqui e na coluna mesmo definida que a gente definiu aqui. Na coluna que está sendo retornada pelo segundo loop, né? Vamos ver o que vai acontecer. Você pode notar que ele emendou, primeiramente, ele começou a imprimir muito alto, né? Que era aquilo que eu estava falando. Como não fica legal assim, nós vamos somar 5 aqui, pelo menos 5, né? Vamos fazer ele pular umas 5 linhas com o número da linha, ou seja, na primeira linha, ele na verdade vai estar imprimindo na 6ª linha do console, da saída, e na segunda linha ele na verdade vai estar imprimindo na 7ª linha, que ele está somando com 5. Vamos ver como é que vai ficar essa saída aqui. Deu quase o que a gente queria, só esquecendo de uma coisa. É que no caso do GoToXY, o X é a linha, então nós trocamos aqui. Nós trocamos. Vamos até mostrar de novo como ficaria, ou seja, nós apenas invertemos. O X é a coluna e o Y é a linha. Erramos aqui, eu errei aqui. Ele ficaria ainda não normal, por quê? Porque nós teríamos que voltar aquele processo de dar aqui umas 5 linhas para ele descer um pouco, né? Então, não, mas não é multiplicando, pronto. A gente está apenas somando, então vamos ver aqui como é que vai ficar. Ah, agora ficou legal, só que ficou muito embaixo, né? Então vamos, acho que 3 está bom. Aqui. Vamos somar 3 com o número da linha. Outra coisa, uma linha está muito próximo da outra. Nós podemos resolver isso. Nós podemos colocar número da linha vezes 2. O que faz com que ele vai dar um espaço um pouco maior de uma linha para outra, né? Então vamos ver como é que vai ficar. Ó, já ficou mais espaçado um pouco.
Mas Massi, porque as colunas não ficaram legais. Primeiramente, ele está muito encostado no canto esquerdo, então nós vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos com a linha. Só que para as colunas eu acho que a gente pode botar um valor um pouco maior, talvez assim vamos testar um 8 para ver como fica, né? Vamos executar. Ó, já resolvemos o problema da distância da primeira coluna, mas as três colunas estão muito juntas, claro, porque se um número, se nós estamos trabalhando com duas casas decimais, nós não podemos pular de um em um, né? Então nós temos que multiplicar aqui a coluna atual por pelo menos ficaria imprensadinho, quase no ponto certo, se fosse um 3, mas você vai ver que vai ficar muito próximo um número do outro. Então vejam, ficou da maneira certa, como eu falei, só que ficou muito próximo, as linhas ficaram mais afastadas. Então nós vamos colocar aqui um 4, vamos dar mais um fôlego, né? Vamos dar mais um espaço. Pronto, agora você está vendo que nós temos uma matriz melhor visualizada aí, né? E agora nós vamos apenas aperfeiçoar nosso pequeno algoritmo aqui. Eu vou até repetir aqui para que fique... Eu poderia muito bem colocar o goToXY aqui, goToXY coluna linha, que é o que é retornado aqui do array. Só que, como aqui são duas casas decimais, então você imagina que na coluna 2 ele iria pular apenas uma coluna para colocar o outro número, não iria caber, ficou imprensado. Então nós estamos utilizando esses multiplicadores aqui, ou seja, cada coluna vai consumir, na verdade, 4 espaços, né? Ou seja, poderíamos até colocar 4 números em cada coluna. Assim como o multiplicador das linhas. Só que o multiplicador das linhas não foi por problema de espaço devido ao tamanho do número. Foi apenas para a gente separar um pouco mais as linhas, para que não fique uma muito próxima da outra. E esses dois multiplicadores aqui, o 8 e o 3, na verdade são apenas para afastar dos cantos da tela, né? São assim, eles são apenas para afastar dos cantos da tela, para não ficar a primeira linha muito em cima, até em cima mesmo, até no lugar do texto que nós fizemos aqui para fazer o título da aula, né? Até subscrevendo isso aí, e também para a coluna não ficar muito no canto esquerdo. Espero que tenha ficado entendido isso aí. Qualquer coisa pode perguntar nos comentários, eu talvez possa fazer até uma aula mais abrangente explicando melhor isso aí. Mas vamos aperfeiçoar agora o nosso algoritmo. Primeiro que em aulas passadas, nós vimos que nós podemos pegar... não cai muito legal. Como nós já temos os tipos que são as dimensões do nosso array, nós poderíamos fazer assim. Poderíamos pegar um low do array, do tipo aqui, que é o tipo T linhas, né, que nós colocamos, e poderíamos utilizar o range de T linhas, né? Assim como fazer a mesma coisa aqui, só que com T colunas. Poderíamos pegar o low de T colunas e pegar aqui o ride de T colunas. Colinas não. Vamos compilar e você vai ver que o resultado é o mesmo. Qual é a vantagem disso? É que nós podemos depois redimensionar o array, o tipo aqui. Se algum dia nós precisássemos adicionar mais uma coluna, nós não precisaríamos mais modificar nosso código aqui, né? Porque nós já estamos pegando isso dos limites do array. Então não precisaríamos mais, já era uma mudança a menos e por consequência uma chance a menos de dar algum tipo de erro, né? Outra coisa que nós iremos melhorar, nós precisamos pedir isso para o usuário, né? Nós vamos fazer um loop parecido com o de baixo, né? Vamos fazer a mesma coisa que fizemos embaixo, onde nós vamos pegar o intervalo menor da linha até o intervalo maior das linhas. Vamos
colocar aqui um begin end. Vamos fazer a mesma coisa para as colunas. E vamos fazer um begin end. Eu estou fazendo esses begin ends para facilitar a compreensão, mas muitas vezes não é necessário. Aliás, é até bom a gente resolver logo isso. Aqui, você nota que precisou do begin end, nós tivemos duas instruções. Mas como dentro desse loop aqui nós só temos uma instrução, nós poderíamos tirar, até para simplificar mais a quantidade de linhas de código, nós podemos tirar o begin end do primeiro loop, não vai precisar. E aqui, para cada uma volta desses loops, nós vamos pedir para o usuário escrever write inform linha. Vamos dar aqui um espaço. Aí vamos colocar... Aliás, vamos começar com a coluna que fica melhor. O texto vai ficar melhor. Informe coluna. Estou dando um espaço, colocando a coluna. Estou colocando aqui uma vírgula. Vou colocar o texto linha. E vou colocar aqui a linha do que está sendo impressa pelo loop. Vou colocar mais uma vírgula aqui e colocar aqui... Acho que eu estou fazendo errado aqui os... Pronto. E aqui eu vou dar um readline. Na variável números, coluna linha. Deixa eu ver só se o primeiro intervalo é coluna. É, isso mesmo. Vamos compilar. Eu acho que eu errei esse... Aqui é uma variável chamada coluna que nós criamos. E aqui eu errei esse aspas simples. Aqui eu estava colocando, era uma espécie de crase, né? Então vamos lá. Vamos ajeitar. Acho que agora ficou bom. Compilar. Do que ele está reclamando? Ah, sim, eu preciso fechar o readline aqui, né? Então, vamos executar. Ó. Inclusive, eu vou tirar... Se você quiser parar um programa antes da execução dele, você pode dar um Ctrl C, que ele vai parar. Aliás, ele parou aqui no caso, eu errei, eu pressionei a tecla. Ele parou porque eu pressionei uma tecla que não é número, então ele deu um erro. Mas um Ctrl C vai parar. Eu parei aqui porque ele está dando um write line, então ele está dando uma linha lá no console. Eu acho que fica mais legível sem isso. Você vai ver agora. Então, ele está em... Opa, errei aqui a palavra coluna. Então vamos... eu errei aqui a palavra informe coluna, né? Coluna e linha. Pronto, agora está certo. Vamos lá. Então, nós vamos fazer assim, para ficar fácil de entender. Nós vamos fazer na primeira coluna tudo 0, né? Então, está informe coluna 1, linha 1, né? Então vamos lá, primeira coluna, primeira linha. Vamos dar um Enter, informei. Coluna 2, vamos colocar como 0 também, para facilitar o entendimento no final. Coluna 3, nós estamos ainda na linha 1, já fizemos as 3 colunas. Agora ele quer a coluna 1, linha 2, né? De acordo com o loop lá. Vamos colocar 1 na coluna 2, da linha 2, vamos colocar 1. E na coluna 3, linha 2, 1 também. Detalhe, ele imprimiu o nosso resultado, mas nós erramos que, como nós definimos os lugares para ele imprimir os resultados, então, na verdade, ele imprimiu por cima. Nós não colocamos um CLS, né? Ou um clear SCR. Inclusive, nós esquecemos também de apagar isso aqui. Ou seja, tudo que nós pedimos acima estava sendo subscrito aqui. Nós temos que apagar isso aqui e colocar um clear SRC. Ele vai limpar a tela antes de mostrar os resultados agora. Depois daqui ele vai executar essa instrução. Vamos fazer a mesma coisa que nós estávamos fazendo. Colocar a primeira linha de todas as colunas como 0 e a segunda linha de todas as colunas como 0. Ah, você viu agora que ele limpou e mostrou nossa matriz aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais para melhorar. Nós poderíamos fazer melhor ainda
e eu até coloco isso, já que a aula se estendeu demais, utilizar o GoToXY aqui também, ao pedir os valores, para que você dê a impressão para o usuário que ele está já, na verdade, digitando a própria matriz naquele momento, né? Porque se você vê aqui, quando executarmos, ele está fazendo perguntas normais para que os números sejam inseridos, mas você pode utilizar a criatividade e utilizar o GoToXY para que o usuário vá digitando os números e dando um Enter, e ele vai já ali vendo na tela, na proporção que vai digitando, a própria matriz, né? Então fica como uma lição aí de casa você fazer isso, você utilizar o GoToXY para o usuário já ir digitando e ao mesmo tempo visualmente visualizando a matriz que ele está criando na proporção que vai preenchendo o array. Deixa eu ver se dá para a gente mudar mais, aperfeiçoar alguma coisa. Então acredito que já esteja suficiente essa aula, acho que eu não errei nada aqui. Pronto, a aula sobre arrays multidimensionais, que podemos chamar de matrizes, né, os que têm linhas e colunas. O multidimensional ele não se limita a duas dimensões, nesse caso aqui nós só utilizamos duas linhas e colunas, pode ter mais dimensões, 3, 4, bem mais dimensões, né? Você já fica com noções, né, conceitos, mas eu aconselho bastante você praticar, criar várias matrizes aí. Então eu agradeço, aqui fica a nossa aula de arrays multidimensionais, e na próxima aula nós vamos fazer um exemplo mais abrangente que vai servir como exercício de fixação para tudo que a gente viu até hoje, até essa aula 14. Né? Nós vamos fazer lá uma espécie de mini projeto, mini programa que vai tentar incluir, dentro do possível, tudo que a gente viu até a aula de hoje. Então, obrigado e até a próxima.